Pastor, irmãos. Pastor, irmãos. Prometo para os irmãos que eu não vou enfadar, não vou encher linguiça. Vamos fazer a vontade do Deus vivo. Gênesis capítulo 8. Os irmãos colocam de pé, igreja em nome de Deus. Até filmando, tá? Louvado seja o nome do Deus vivo. A barriga gela, as pernas tremem. Isso é coisa boa. Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de todos os três com ele estavam na arca. E Deus fez passar o vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cercaram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva do céu se deteve, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias as águas vingaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Amém, meus irmãos? Amém. Olhem comigo, meus amados. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, perdão dos meus pecados, Pai, perdão de tudo que eu fiz neste dia de hoje, Pai, nos demais dias. Pai, perdoa os meus pensamentos, as minhas atitudes, Senhor, os desejos que subiu ao meu coração. Deus, eu quero te dizer, meu Deus, que este povo entrou aqui neste lugar, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai, não a minha voz. Deus, esse povo veio ser cheio da Tua palavra, Senhor, e não da minha palavra. Senhor, a Tua palavra que produz efeito no coração do homem, Pai, que muda, Senhor. Transforma a vida do Teu povo nesta noite, Pai, e que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Irmãos, Deus, ele passa os seus olhos sobre a terra e ele começa a ver as atitudes dos homens. E Deus vê que a atitude dos homens sobre a terra são má. O desejo do coração do homem era maligno. Aleluia. Então subiu ao coração do Deus Todo-Poderoso o quê? Sacrificar, matar, destruir a massa humana por causa do desejo maligno dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala no Velho Testamento que, aleluia, para que Deus pudesse perdoar o pecado de um homem ou de uma mulher, era necessário um sacrifício, derramamento de sangue, animal, aleluia. A pessoa que tinha o pecado, ela chegava ao sacerdote, contava ao sacerdote o seu pecado, trazia o animal que o sacerdote ali estipulava. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal e fazia uma espécie de oração, transferindo o pecado da pessoa para o animal. E ali o animal ele era imolado, o sangue do animal era derramado. E Deus, aleluia, perdoava através disso, através do sangue do animal que era derramado, porque era uma vida. E Deus perdoava aquela pessoa. Só que os pecados dos homens, irmãos, foram crescendo tanto, que Deus ele já não aceitava mais sacrifício de animal. Aleluia. E nós chegamos aqui. O que Deus ele então faz? Deus ele coloca no teu coração de destruir a massa humana por causa do seu pecado, uma geração má. Os filhos que iam nascendo iam se tornando piores que os pais. Aleluia. Os pecados dos filhos eram maiores que os pecados dos pais. Então Deus, aleluia, olha para a terra e ele acha um homem, Noé. Deus ele chama Noé e fala para Noé assim: Noé, constrói uma arca, e nessa arca vai entrar você, os seus filhos, e as suas noras, e a sua esposa,
e 2 animais de cada espécie, um macho e um fêmea. Aleluia. Noé, aleluia, talvez indaga a Deus, mas por que, Senhor? Deus ele fala: Noé, os homens são maus, a tendência do coração deles é fazer o mal, e eu vou dar cabo desses homens. Só que em ti eu achei graça, então constrói a arca para que seja salvo tu e tua família. Louvado seja o nome do Deus vivo. Então Noé começa a preparar a arca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E chega o dia então que Noé termina a arca. Eu estou resumindo para os irmãos compreenderem a mensagem. Noé termina de construir a arca. Noé entra dentro da arca com os seus filhos, com as suas noras e com a sua esposa. Noé fecha a arca e começa então a se romper as fontes da terra. Começa a chover. E a Bíblia diz que chove 40 dias e 40 noites, e as fontes, aleluia, se rompem. Então começa agora, aleluia, a terra se encher de água. E Deus começa a matar os homens com água. Os homens estão morrendo, a geração toda está perecendo, aleluia. E quem sobra no meio de tudo isso? Só Noé e a família dele. Quando eu li essa mensagem, meus irmãos, eu perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer falar comigo a respeito disso? E eu achei interessante o quê? Eu queria falar com os irmãos a respeito da arca. O que era a arca? O que simbolizava a arca? Por que Noé teve que entrar dentro da arca? Qual era o valor de estar dentro da arca? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Noé não estivesse dentro da arca, Noé tinha perecido com aqueles homens, morrido. Aleluia. Aleluia. E não só isso, a arca também, aleluia, ia levar Noé para um lugar onde Deus tinha prometido para ele: olha, você vai entrar na arca, Noé. Depois que eu terminar com os homens da face da terra, eu vou te levar para um lugar, e ali você vai ser uma nova nação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa arca, irmãos, eu quero simbolizar ela hoje com a casa de Deus. O que é a arca para nós hoje? A arca simboliza a casa de Deus. Por que a casa de Deus? Porque se nós entrarmos dentro dessa arca que é a casa de Deus, nós seremos salvos. Salvo do que, irmãos? Do dilúvio que há de acontecer lá fora. Deus está preparando, aleluia, a nação, o povo, para entrar dentro desta arca. Ou seja, ele já preparou, a arca já está disposta, assim como a arca estava disposta para Noé. Aleluia. E o que é essa arca? A arca simboliza a igreja. Hoje a igreja é a arca. Por que temos que entrar dentro desta arca? Para que nós não venhamos morrer como eles morreram lá nos tempos antigos. Deus fulminou o homem por causa do seu pecado, e para que houvesse salvação, Noé teve que entrar dentro da arca. Aleluia. E a arca simboliza a casa de Deus. As pessoas que estão lá fora, elas não compreendem, aleluia, o porquê está aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu devo ir para a igreja? Por que eu devo estar dentro de uma igreja? Por que eu tenho que ir lá adorar o Senhor? Por que eu tenho que buscar esse Deus vivo? Irmãos, Jesus está prestes a voltar. E a Bíblia diz que quando ele voltar, no livro de Apocalipse, ele diz que a palavra amor ele vai riscar do seu livro. Isso daí é fato. Não vai existir mais amor na hora que eles virem. Hoje nós temos a graça, o amor. Nós ainda temos como correr para o Pai, pedir perdão dos nossos pecados. Mas no dia que ele se apresentar e que ele voltar, não vai ver mais amor. A Bíblia diz também que ele vai riscar do livro dele a palavra compaixão. Não vai existir mais compaixão. No dia que Jesus voltar, que ele se tornar presente, aleluia, não vai haver mais misericórdia. Talvez alguém esteja dizendo aí: mas ele é Deus, ele é um Deus misericordioso. Sim, agora. O tempo é agora. O tempo da misericórdia é agora. O tempo do perdão é agora. No dia que ele voltar, não vai ter mais isso. E como você me prova isso, meu irmão? A Bíblia diz que ele vai vir para julgar. Julgar. Ele vai pesar na balança os filhos das trevas e os filhos da luz. Irmãos, por que eu estou falando isso?
Porque antes de Noé construir a arca, se passou um tempo, 100 anos. Louvado seja o nome do Senhor. 100 anos, irmão Drogas, Noé pregando para aquela nação, e aquela nação não deu valor à palavra de Deus. 100 anos se passaram para que Deus, aleluia, mandasse chuva sobre a terra e se rompesse as fontes. Ou seja, eles tiveram 100 anos de oportunidade para entrar dentro da arca com Noé, mas eles não quiseram, eles não aceitaram a palavra de Deus. Se passaram 100 anos e nenhuma alma foi salva a não ser Noé e a família dele. Aleluia. Eu tomo base com isso, irmãos. Jesus, ele está prestes a voltar. Aleluia. Alguns dizem que vai vir daqui a pouco. Teve um camarada aí que foi preso esses dias falando que Jesus ia voltar, cometeu um reboliço aí, a nação, o povo queria matar ele, apedrejar ele. Irmãos, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. A Bíblia diz que nem os anjos sabem o dia em que Jesus vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero te dizer que o tempo de nós se arrependermos das nossas atitudes, dos nossos pecados, é agora. Porque no dia que quando ele vir, não vai haver mais perdão. Ele vai vir para julgar, ele vai vir, aleluia, para nos levar para uma terra que manda leite e mel, assim como ele fez com Noé. 100 anos se passaram e a nação não perguntava de Deus, se deu val. A nação não queria saber de Deus. Os anos foram passando e a nação não se preocupou. A Bíblia diz que os homens se casaram e se davam em casamento. A Bíblia diz que os homens davam seus filhos em casamento e as suas filhas em casamento. A Bíblia diz que eles se preocupavam com as suas casas, em adorná-las, em deixá-las bonitas. A Bíblia diz que os homens se preocuparam consigo mesmo, correram atrás dos seus objetivos, dos seus focos, dos seus interesses pessoais. A Bíblia diz que os homens se esqueceram, não buscaram a face de Deus e se tornaram malignos. Aleluia. Quando Deus, ele olha lá de cima e ele olha para o coração do homem, ele entende, se deu val, que os homens já não querem mais compromisso nenhum com Deus, que os homens não têm interesse de estar perto do Senhor. Aleluia. Então o que Deus faz? Eles não querem compromisso, eles não querem interesse, eles não se preocupam com a minha casa, com a minha obra, com a minha palavra. Já não tem mais volta. Então o que resta a mim fazer é destruir com a massa humana. Deixa queimar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com um rapaz um tempo atrás no meu serviço, e ele falou uma coisa interessante. Por que Deus não mandou um profeta para pregar e aquele povo se arrepender? Noé estava ali. E ele começou a fazer pergunta, ele começou a indagar. Por que o próprio Deus também não desceu lá e conversou com aquele povo para que eles mudassem as atitudes dele? Aleluia. E eu pensei comigo, esse camarada me colocou no estreito, porque eu não tinha resposta para dar para ele naquela hora. Aleluia. E eu fui para minha casa e eu comecei a pensar naquilo que ele me falou. Eu coloquei o meu joelho no chão, orei a Deus, e Deus, ele me deu uma resposta. Aleluia. Irmãos, Sodoma e Gomorra, os homens estavam vivendo uma vida de pecado, um declínio tão terrível, que Deus teve que mandar pedras de fogo do céu para matar aquela nação também. Aleluia. E a resposta está aqui. Caim, quando vai matar Abel, pastor, antes dele matar Abel, o que Deus faz? Deus desce lá no jardim do Éden e fala para Caim assim: Caim, o pecado já está às portas. Ou seja, o desejo de você matar o seu irmão, Caim, já está dentro de você. Você está irado, você está com raiva dele, você quer matar ele. Aí Deus fala para ele assim: Caim, mas cabe você dominá-lo. Aleluia. Deus estava dizendo para Caim assim: olha, Caim, o pecado está dentro de você, você quer cometer ele, mas cabe você dominá-lo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus ele está comendo com os discípulos, irmãos, andando no meio de um milharal e comendo espigas com a mão, ele e os discípulos. Aí chegam os escribas e os fariseus e falam para Jesus assim: esses homens estão comendo com a mão suja, eles não lavaram a mão para comer. E era uma lei, irmãos, o homem para comer tinha que lavar a mão, isso era lei em Israel. Aleluia. Aí Jesus ele fala para eles assim: olha, o que é impuro não é o que entra, mas é o que sai do coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A resposta está aqui, ó. Por que Deus destruiu aquela nação? Porque Deus ele sondou o coração daquele povo, irmão, que se deu mal, e ele viu que o coração daqueles homens estavam declinados a fazer o mal, não tinha mais volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de Caim matar Abel, o coração dele já estava declinado. Ele queria matar o filho dele, não tinha mais volta. Aleluia. Meu Deus. E Deus não mandou o profeta para falar com Caim. Mandou não. Deus não mandou o Espírito Santo, ou não mandou Jesus. O próprio Deus desceu no jardim do Éden e falou com ele: olha, Caim, o pecado está dentro de você. Você quer matar seu irmão, mas cabe você dominar. Mas ele não dominou, porque já estava declinado a fazer o que era mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o camarada no serviço falou assim: não, o homem ele nasce maligno. Eu falei: não, negativo. A Bíblia diz que quando Deus ele começa a formar todas as coisas, ele diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz assim mais embaixo: e viu Deus que era bom. E Deus diz assim: produza a erva e nascem-se as folhas. E ali cresceu a erva, nasceu as árvores, foi tudo criado pela palavra de Deus. E mais embaixo está escrito assim: e viu Deus que isso era bom. Aleluia. Quando Deus desce para formar o homem, eu e você, aleluia, Deus ele forma o homem, sopra o espírito de vida sobre o homem, e a Bíblia diz o quê? Que o homem era bom. Aleluia. Ou seja, nós não nascemos malignos. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Deus, quando criou o homem, ele criou um ser bom. Só que com o passar do tempo, nós somos influenciados. Lembra de Adão e Eva? Adão, está aí todas as coisas para você, as árvores, só que você não vai tocar naquela ali, a que está no meio do jardim, você não toca, porque no dia que você tocar ou comer, você vai morrer. Deus ele está tratando com Adão, irmãos, a respeito não de uma morte física. Deus está tratando com Adão a respeito de uma morte espiritual. Existem dois tipos de morte para nós que somos cristãos: a morte física, que mata e morre mesmo, vai para o caixão, e existe a morte espiritual. Que morte espiritual é essa? Aleluia. Foi o que aconteceu com esses homens no tempo de Noé. Eles estavam mortos espiritualmente. Então Deus estipulou para Adão não comer daquela fruta. Aí a serpente vem, Satanás, envolve a mulher, engana ela, a mulher vai e leva a fruta para Adão, e Adão come da fruta, e a Bíblia diz que quando eles comeram da fruta, se abriram-se os olhos. A Bíblia diz que quando Adão olha para Eva, ele enxerga ela nua, e Eva a mesma coisa, e um sente vergonha do outro, e eles vão se esconder. Aleluia. Deus ele desce no jardim e pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Adão estava escondido. Cadê? Por que Adão estava escondido? Porque se abriram-se os olhos. Abriram-se os olhos do quê? Em relação ao que é o pecado. A serpente, quando envolve Adão e Eva, quando a serpente faz Eva comer o fruto, ela sabe que quando o homem comesse aquele fruto, o homem ia perder o contato com Deus, não ia ter mais contato com Deus. Quando nós se tratamos de morte espiritual, irmãos, eu quero falar isso. Morte espiritual é quando nós perdemos o contato com o Criador. Sabe quando você coloca o joelho no chão e parece que Deus nos responde? Sabe quando parece que a sua vida ela está indo de mal a pior? Aleluia! Não está tendo mais contato. Sabe por que não está tendo mais contato? Por causa do pecado. A serpente sabia que quando, aleluia, Adão comesse daquele fruto, ele ia enxergar o pecado, ele ia viver o pecado, e o pecado ia fazer separação entre ele e Deus.
e o pecado fazendo separação entre ele e Deus, o homem não ia mais ter contato, ia ter que ter o quê? Sacrifício. Aleluia. Os homens no tempo de Noé, irmãos, perderam o contato com Deus. O coração deles estavam obstinados a fazer o que era mal. Aleluia. Como eu disse no começo, Deus não poderia ter descido lá e ter feito alguma coisa para que eles viessem se salvar. Não poderia. Deus é poderoso para isso. Aleluia. Deus não poderia ter entrado em Sodoma e Gomorra e ter mandado um profeta para salvar aquele povo. Deus poderia ter feito isso. Mas por que Deus não fez? Está aí. Por causa do coração dos homens, estavam obstinados a fazer o que era mal, o que era errado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Deus, ele olha para a terra, olha para o coração de todos os homens, e ele acha um. De quem? De Noé. Aleluia. Está ali na terra com o coração, aleluia, ficar obstinado a fazer o que é mal. Noé. Eu vou salvar. Aí Deus coloca Noé dentro de uma arca. Aleluia. Irmãos, você já parou para pensar? Noé, ele fica anos preso a fio dentro daquela arca. Só ele, os filhos, as noras e a esposa. Vocês já imaginaram como que era a vida de Noé dentro daquela arca? Eu estava ouvindo a rádio esses dias e o irmão estava pregando lá e estava falando, ele começou a contar um testemunho dele. E ele falou assim: olha, irmãos, faz 20 anos que eu não sei o que é mais sofrer. Hoje eu sou próspero, eu tenho casa, eu tenho carro. Quando o camarada falou aquilo, eu desliguei a rádio. Talvez alguém esteja falando isso, mas o irmão estava contando um testemunho de bênção. Irmão, testemunho de bênção, 20 anos sem sofrer. Jesus, quando ele nos chama, quando Jesus ele chama o homem, ele não falou para mim e para você que você vai viver uma vida mansa, não. Ele falou que a nossa vida vai ser uma vida difícil. Ele, quando ele desce, ele fala assim: olha, eu não vim trazer a espada, mas não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim colocar o filho contra o pai contra o filho contra a mãe, assim vice-versa. Por que Jesus estava falando aquilo? Porque haveria uma luta. E quando eu li esse texto, eu comecei a entender: meu Deus, Noé entrou dentro da arca, tá bom, ele vai ser salvo, ele vai para o lugar onde Deus mandou, vai. Mas a vida na arca não era fácil. Aleluia. Irmão, segundo a ciência, a psicologia humana, se você ficar trancado dentro de um quarto com mais uma pessoa, 15 dias a fio você mata ela, mesmo ela não te fazendo nada, porque você não aguenta ficar trancado com as paredes ali 15 dias. Então imagina a vida de Noé trancada dentro daquela arca, vivendo anos ali dentro, ele, as filhas, os filhos, as noras e a esposa. Não foi uma vida fácil. Aleluia. Talvez isso aqui é coisa minha, eu fico imaginando Noé cansado de toda aquela situação, de estar dentro daquela arca, cansado de olhar para a mulher dele. Meu Deus, anos. Aleluia. Talvez Noé sobe ali, irmão, se deu uma escadinha ali, ele abre a janela da arca. Quando ele olha para fora da arca, o que ele vê? Água. Água e água. E corpos por cima das águas boiando, mortos. Aleluia. Aí talvez Noé ele pensa assim: é melhor estar dentro da arca. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Irmãos, é difícil servir Jesus. Não é fácil servir Jesus. Não é fácil, irmãos. Aleluia. Estar dentro de uma igreja, quarta, sexta, sábado e domingo. Não é fácil, irmãos, renunciar, aleluia, os nossos desejos. Nós temos desejos pecaminosos. Está enraizado em nós, não adianta isso. Tem irmãos que ficam escandalizados, mas é verdade, nós temos a tendência de pecar, nós temos a tendência de fazer o que é mal, se deu mal. Mas vamos fazer como Jesus, ele falou para Caim: o pecado está à porta, mas cabe a gente dominar, a gente tem que dominar, irmão, o nosso próprio eu. Irmãos, a pior luta do ser humano, quando eu falo ser humano, eu falo ser humano cristão. Não é lá fora no nosso trabalho, não é com o irmão dentro da nossa igreja. A nossa pior luta é contra nós mesmos. Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela quer fazer o que é errado. Nós desejamos, aleluia, todos os dias, quando acordamos, de fazer o que é mal. Aleluia. E nós lutamos contra isso, lutamos contra nós mesmos. Essa é a nossa pior luta. É por isso
isso o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A minha luta, meu irmão, a sua luta, não é com o irmão da tua congregação que está sentado ao seu lado, não. A nossa luta é contra ossos, potestades, principados que agem na região celeste. O que é isso, meu irmão? São classificações de demônios. Irmão, existem milhares e milhares de demônios lutando contra a sua vida, querendo fazer com que você se distancie de Deus, querendo fazer, aleluia, com que haja separação entre Deus e você. Existem demônios, aleluia, que lutam, querendo nos matar espiritualmente e no sentido literal, fisicamente, aleluia. Mas sabe qual é a artimanha de Satanás? Ele sabe que se ele matar espiritualmente primeiro, se derrubar, já era. Depois fisicamente está fácil. Um camarada que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que está dentro da igreja, que é até fogo puro, aleluia. Aí o Satanás está lutando. Quando o Satanás consegue fazer com que ele pare de fazer tudo isso, já era, presa fácil. Sabe por que a presa fácil? Porque já não tem mais contato direto com o Pai. O Pai não desce mais, irmãos, no jardim do Éden para falar com Abel depois do pecado dele. Depois do pecado de Adão, Deus ele não desce mais no jardim do Éden. A última vez que Deus desce no jardim do Éden é para, aleluia, sentenciar o homem. Adão, você pecou, agora você vai viver do suor do seu rosto, você vai ter que trabalhar. É por causa de Adão que nós padecemos hoje. Aleluia. Eva, por causa do seu pecado, eu vou multiplicar a sua dor de parto. Quando você gerar um filho, você vai sofrer. Aleluia. Serpente, você vai comer do pó da terra e vai nascer um que vai ferir a tua cabeça, esmagar a tua cabeça. Se vocês lerem a Bíblia, depois que Adão peca, a última vez que Deus desce no jardim do Éden é para sentenciar o homem. Aleluia. Por que para sentenciar o homem? Porque o homem morreu espiritualmente. O contato com o Pai foi perdido. Já era, não tem mais contato. E qual é o trabalho do diabo? É fazer isso, é fazer com que você perca o contato com o Pai. Porque no dia que você não sentir mais vontade de vir para a igreja, no dia que você não sentir mais vontade de orar, no dia que você não sentir mais vontade de jejuar, no dia que você, aleluia, acordar e preferir que o chore do que estar na presença de Deus, é sinal de morte espiritual, irmão. E nós temos que tomar cuidado com isso. Satanás, ele, aleluia, ele não vem de vez para te matar, ele vem devagarzinho. Você não precisa ir para a igreja hoje. Vai para o shopping, você está com dinheiro no bolso, vai assistir aquele filme, lançamentos. Aleluia. Vai comer pipoca. O adversário das nossas almas, ele trabalha, ele não descansa. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que ele fez com essa nação, irmãos. Satanás, ele fez com que o coração daqueles homens já não tivesse mais volta. E quando Deus olha do céu para a terra, e ele olha que o coração daqueles homens já não tem mais volta, o que Deus faz? Extirpa, elimina, acaba, mata o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Satanás, ele sabe que se ele fizer, irmãos, que haja na sua vida uma morte espiritual, você já era. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, oração é questão de sobrevivência. Jejum é questão de sobrevivência. Se você não ora, se você não jejua, se você não lê a Bíblia, se você não está constantemente diante da presença de Deus, você corre um grande risco. Que risco é esse, irmão? De morrer espiritualmente e depois Satanás ceifar a sua vida literalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Separação entre Deus e os homens. Irmão, precisamos estar mais firmes. Precisamos buscar mais ao Senhor. Aleluia. É difícil, como eu falei, é difícil estar dentro dessa arca que simboliza a igreja. É difícil, não é fácil. Suportar uns aos outros. É difícil, irmãos. Nós temos que aguentar às vezes de alguns irmãos falar besteira para nós, é difícil. Mas nós temos que estar dentro da arca. Sabe por quê? Porque quando nós subimos a escadinha e abrimos a janela da arca, quando nós vamos olhar para fora, o que nós vemos? Pessoas mortas e água. O que simboliza isso, irmão Aparecido? São as pessoas que estão aí fora, irmãos. Elas estão mortas espiritualmente. Elas vivem a vida delas do jeito que elas querem viver.
casas, aleluias, reforma apartamento, se preocupa, aleluias, com dinheiro no banco, elas se preocupam de dar uma vida, aleluias, melhor para os seus filhos, elas se preocupam com tantas coisas, irmãos, mas quando, aleluia, se trata da palavra de Deus, em estar de bem com Deus, em ter contato com o Pai, não há preocupação. Eles estão mortos espiritualmente. É o que estava acontecendo no tempo de Noé. Noé falava com o povo, mas o povo não estava preocupado, aleluias, com Deus. Se cortou, não tem mais ligação. E quando o homem perde a ligação com o Pai, com Deus, acabou, aleluia, não tem mais volta. Então o tempo, irmãos, de nós nos consertarmos na presença de Deus é agora, porque no dia que Jesus voltar, Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ó, você fez aquilo lá, mas eu vou dar um boi para você. Ele não vai dar boi, irmão. Sem boi. Ele vai vir para julgar e ceifar. A Bíblia diz que Deus ele não faz isso agora, porque o joio está no meio do trigo. Não pode cortar o joio com o trigo juntos, senão nasce um trigo. Aleluia. Então tem que haver separação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que haver separação. É como as palavras estavam sendo pregadas, irmãos. Sem sacrifício, se não houver separação, você nunca vai sair dessa vida que você está vivendo. Se você não se sacrificar e buscar ao Senhor, e matar a sua carne, e fazer a vontade do Pai, você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. Aleluia. Irmãos, eu tinha uma vida, não tinha dinheiro, eu não tinha carro, mas assim, eu tinha uma vida que para mim estava bom. A gente saía, ia para as baladas, né? Fazia besteiraiada toda. Para mim estava bom aquilo ali, bom entre aspas. Aleluia. Porque eu estava depressivo, irmãos. Eu não tinha prazer em nada. Sabe por que eu não tinha prazer em nada? Porque a minha vida, se louvar, era a mesma todo dia. Eu acordava, tomava meu café, ia para o trabalho, voltava e ia dormir. A minha vida era essa: casa, trabalho, voltava e ia dormir. Final de semana, salão, balada, isso, aquilo, outro. E aquilo estava me empapuçando. E eu fiquei depressivo, não tinha prazer nem comer, irmão. Nem comer comida. Eu não tinha prazer mais de nada. Eu não tinha prazer de viver. Aleluia. Até que a palavra do Senhor chegou a mim. Aí realmente eu descobri o que é viver. Só que na minha caminhada com Jesus Cristo, eu descobri outra coisa também. Que para mim sobreviver com aquela paz que Jesus tinha me dado, era necessário um sacrifício. E qual era esse sacrifício? Comigo mesmo. Porque Satanás lutava na minha carne para me voltar a fazer o que eu fazia. E eu sabia que se eu voltasse a fazer o que eu fazia, eu não ia ter paz, eu ia ficar depressivo, eu ia morrer. Então eu tinha que lutar constantemente, dia após dia, contra mim mesmo. E até hoje eu luto. Aleluia. Irmãos, tem que haver sacrifício. Para chegarmos perto de Deus, tem que ter sacrifício. Aleluia. Para estarmos diante do Cordeiro Pascual, tem que haver sacrifício. Luta. Eu estou com vontade de pecar, de fazer o que o diabo quer, mas eu não vou fazer, porque eu sei que se eu fazer, eu vou desagradar o coração do Pai. E se eu desagradar o coração do Pai, eu perco o contato com Ele. E se eu perder o contato com Ele, já era. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe mais paz, não existe mais vida. Louvado seja o nome. Jesus, ele desce, ele fala para os seus discípulos assim: olha, quando ele sobe, que ele ressuscita, que ele passa um tempo com os discípulos, antes dele subir, ele fala assim: olha, eles que nos deixam a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, mas a minha paz. Aleluia. Irmãos, eu tinha tudo, mas não tinha paz. Era depressivo, irmão Douglas. Eu tinha tudo, irmão Douglas, mas era depressivo. E eu ficava me perguntando: mas como que pode? Aleluia. Eu vivo bem, eu como bem, eu durmo, eu acordo, eu trabalho. Por que eu sou assim? Porque eu não tinha essa paz que Jesus falou que dava. Aleluia. Não a paz que o mundo dá. Quando a gente tem carro, casa, dinheiro no banco, é tudo maravilha. Deixa acabar para ver se a gente vai ter paz. Só que quando Jesus ele promete a paz dele, é no meio de tudo isso daí. Quando acabar o dinheiro, irmão Douglas, quando acabar a comida, quando você vê o seu filho chorando, você ainda tem paz. Aí você vai para a oração. Sabe por que você tem paz, irmão Douglas?
Porque nós ainda temos contato com o Pai. E quando nós temos contato com o Pai, nós pedimos e o Pai dá. E se nós perdemos o contato com o Pai, a quem nós vamos recorrer? Israel estava vivendo assim um tempo de juízo. Israel cometia o que era errado. Deus ia lá, mandava os medianitas, destruía tudo. Israel ia para dentro das cavernas de Deoval, passando fome. Aí eles estavam sofrendo, eles iam para as ruas clamar o nome de Jesus, do Senhor. Aí o Senhor olhava para eles e mandava um libertador, que eram os juízes. Aí o libertador vinha, salvava o povo, Israel ficava em paz. Quando Israel estava em paz, irmãos de Deoval, sabe o que Israel fazia? Se esquecia de Deus de novo e voltava a fazer o que era errado. Aleluia. Precisamos viver com Deus, irmãos, tendo e não tendo. Aleluia. Precisamos estar perto de Deus, ganhando ou não ganhando. Porque a promessa maior é nos levar lá para cima, para o céu de glória. Aleluia. Noé, 100 anos para construir a arca, mais alguns anos para que as águas tivessem minguado da terra. O que esse homem não sofreu dentro daquela arca, irmãos? Mas ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque lá fora existem pessoas mortas. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Precisamos estar mais perto de Deus. Amém, meus amados? Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Sem sacrifício, irmãos, é impossível. Precisamos nos sacrificar para estarmos diante de Deus, para que a ligação entre nós e Deus não seja cortada. Porque no dia que cortar, já é. O diabo ele sei, ele não brinca. Amém, irmãos? E as palmas louvam o Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir Jesus mais forte.